perto de 15 mil, agora já deve ter pelo menos 16. Pastor, por que um curso voltado para pregação? O que o irmão tem visto no Brasil que encorajou o irmão a falar assim, eu quero repartir um pouquinho de conhecimento também, não só de comentário bíblico, tal, mas a questão dos pregadores? Por quê? Obrigado, César, pela oportunidade de tratar desse assunto aqui. Bom, eu tenho tido o privilégio, César, de percorrer o Brasil, pregar em todas as capitais, exceto Boa Vista, que eu devo visitar o ano que vem. Pregado em mais de 1.500 igrejas. Eu falei mais de 1.500. Mais de 1.500 igrejas, das mais diversas denominações, desde igrejas ultraconservadoras a igrejas ultrapentecostais. E uma das bênçãos que Deus me deu é esse trânsito livre no meio das denominações, até porque eu tenho a postura de respeitar. Existe outro pregador no Brasil que tem esse trânsito? Não sei. O senhor vai em igrejas ultrapentecostais? Vou. Eles te convidam? Me convidam e eu os respeito e prego do mesmo jeito que eu estivesse pregando em outra igreja ultraconservadora. Eu não mudo a minha mensagem. Essa é uma bênção, isso é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. E eu percebo que a maior necessidade da igreja brasileira é de uma revitalização nos púlpitos, de uma pregação revitalizada no sentido de uma volta às Escrituras. Mais comprometida com o texto. Mais comprometida com o texto, porque às vezes a pessoa é até empolgado no púlpito e prega com muita eloquência, mas ele lê o texto, vai embora do texto e não volta mais para o texto. E uma coisa que para mim é essencial, e para você também com certeza, é que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, o pregador precisa ser fiel, pregando a palavra. E é preciso ser relevante, é preciso entender o seu tempo. Aí, entendendo isso... Você não tinha ainda curso nessa área de pregação, para o pregador? Não tinha. Então, isso acendeu uma lâmpada na minha alma, sobretudo nesse tempo de pandemia. É necessário você passar esse legado, porque essa é uma coisa que Deus tem me cobrado muito. Eu estou com os cabelos brancos, estou com 62 anos, e você precisa repartir aquilo que Deus lhe deu com outras pessoas. E esse curso, então, vem para atender essa necessidade e vem para também cumprir essa exigência que Deus me faz, de ser um bom mordomo daquilo que Deus me dá. Quando o senhor fala assim, precisa de revitalização dos púlpitos, o senhor está falando de... Fala aí 2 ou 3 situações que o senhor vê como sendo recorrente no Brasil, mas que não devia ser. Primeiramente, é quando a pessoa vai para o púlpito sem ter, de fato, estudado aquele texto que ele vai compartilhar. Ele improvisa. Às vezes é porque ele tem um bom conhecimento bíblico, ele fica passeando. No geral, né? No geral e tal. E vai e volta. Ele não tem uma sequência. E quando termina, ninguém sabe do que ele falou. Do que ele falou. Segundo, às vezes a pessoa acha que pelo fato de ele ter uma boa ilustração, contou uma história comovente, que aquilo... A ilustração é uma janela, mas não é o sermão. E eu tenho escutado pessoas dizendo, pastor, eu já tenho o sermão, só falta o texto agora, para encaixar Como o sermão. é que é? Eu já tenho o sermão, só falta o texto agora. Só falta agora. o versículo agora. Você lembra da época da águia? Que o pessoal só falava da águia e fica tudo em volta da águia. É disso que você está falando. É disso que eu estou falando. Então, o que alimenta o povo é a palavra. É o pão. Eu não posso misturar palha com o trigo. Então, eu estou seguro disso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu conheço um irmão que ele lutou na faculdade para levar o rapaz ateu para a igreja. E ele, então tá bom, eu vou no domingo. Chegou lá no domingo, isso é verídico mesmo, lá na série do Ipiranga, aqui em São Paulo. Chegou lá, o pastor, um desses pastores que falava sobre águia, né? Do bico da águia, o olho da águia, o voo da águia, a garra da águia, a asa da águia, e o ninho da águia, o ovo da águia. E aí terminou, aí ele falou assim pro rapaz, pro convidado que era ateu, falou, e aí, você gostou do culto? Falou, gostei. O cara manja de águia, hein? Eu não sabia que a águia fazia tudo isso daí. Quer dizer... Bom, é até possível, César, você pregar um sermão tipológico. Eu tenho um livro sobre águia, Voando nas Alturas, onde eu examino isso. O ponto básico nem é esse. É que às vezes a pessoa
Pode até pegar um sermão tipológico, né? Jesus usou Mas vários. ele tem que trazer a pessoa. Exatamente. Usar a tipologia para aplicar. Aplicar, né, a palavra. Senão, eu ia uma aula de biologia, uma área de zoologia de qualquer outra coisa. E aprenderia até mais, né? Então, o ponto básico é o seguinte: o pregador, ele precisa ser alguém que ama a palavra, para ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Ele precisa se afadigar nas Escrituras. Vamos lá, o que é afadigar nas Escrituras, antes de pregar? Bom, Paulo escreve o seguinte, falando dos presbíteros, né? São dignos de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Ou seja, preparar um sermão é trabalho. Exige esforço, exige estudo, exige empenho, exige dedicação. Então, eu acho que esse curso, ele vai dar ferramentas para as pessoas, ele vai apontar rumos para as pessoas, ele vai dar dicas importantes de como fazer isso, como preparar um sermão. Eu costumo dizer, César, e nós vamos colocar isso nessa semana da pregação, que o pregador é um arquiteto das ideias. Às vezes você tem boas ideias, mas não sabe colocá-las cada um no seu devido lugar, para que o sermão tenha começo, meio e fim. A pessoa diz, entendi. Tá claro para mim agora. E se ele não consegue colocar isso de forma didática, parece que ele fica repetitivo, ele não consegue sair de uma ideia para outra. Isso, ele não fica consegue... num ciclo vicioso. Às vezes o pregador não sabe encerrar. Eu conheço ele tem uma palavra boa até, mas aí não sabe encerrar. Não sabe encerrar e fica dando volta. Fala, vou encerrar e pega de novo. E aí o auditório não sabe para onde está indo. Para mim, pregar é como você fazer uma viagem. Quando você vai entrar numa viagem, você sabe de onde você vai sair, para onde você vai e quais são as paradas. Porque às vezes o pregador, ele não tendo essa noção, o pessoal já desembarcou há muito tempo, ele está viajando sozinho.